Bom dia, alunos do sexto ano de 2020 da Escola Amélio. Vamos dar seguimento aí na matéria. Hoje nós vamos falar um pouquinho da visão e da audição, naquelas aulas que a gente está falando sobre os 5 sentidos. Bom, primeiro nós vamos falar da visão. O órgão responsável pela visão é o nosso olho. Ele tem a função primordial de captar a luminosidade do ambiente através das imagens e emitir impulsos nervosos no nosso sistema nervoso para interpretar essa imagem. Então, nosso olho é que faz essa função. Então, aí na foto vocês podem ver que tem aí a anatomia do olho e aí as partes principais do olho. Então, tem a esclera. A esclera é uma parte do olho que a gente conhece como branco do olho. A córnea é uma camada superficial na frente do olho que tem a função de proteger ali o olho. Então é a primeira camadinha do olho. Ela é transparente justamente para permitir a passagem da luz. O corióide já é uma membrana intermediária. É uma película pigmentada rica em vasos sanguíneos que vai nutrir aí as células do olho. Temos a íris. A íris é aquela parte que dá cor aos nossos olhos. Ou seja, aquela parte azul do olho ou castanho ou verde, aquela parte é a íris. Temos a pupila, que a pupila é aquele pontinho preto no meio do olho, por onde que passa a luz para dentro do nosso olho, ok? A retina já é uma membrana no fundo do olho, onde que vai se projetar essa luz, ou seja, ela que tem as células receptoras de luz para transformar em impulso nervoso, ou seja, é uma camada do fundo do olho, onde toda a luz que entra no nosso olho é jogada nessa retina. O nervo óptico, que é o que vai transformar a imagem em impulso nervoso. Temos a lente que é um cristalino que tem uma maleabilidade que faz a gente focar. Quando a gente está enxergando algo de perto, ela se mexe minimamente para focar a imagem, e quando a gente está enxergando de longe também, ela tem uma mexidinha que vai fazer a gente focar nessa imagem. Tem o humor aquoso, que é um líquido que fica aí entre a córnea e a íris, que é uma parte ali do olho que tem esse líquido. E também tem o humor vítreo, que é uma substância gelatinosa que fica aí bem no meio do nosso olho, dentro do nosso olho. Ok, essas são as principais partes do olho. E como que é o funcionamento do olho? Só enxergamos em ambiente que tem iluminação. Se um ambiente não tem iluminação, não temos como enxergar nada. Só é possível enxergar um objeto porque esse objeto ou ele emite luz ou ele reflete alguma luz e essa luz atinge os nossos olhos, passa através dessas camadas e essa imagem é refletida na retina. Então veja aí na imagem, né? Então aí tem uma árvore que seria o objeto. A árvore, na verdade, ela reflete a luz. Então a luz bate na árvore, reflete essa luz que entra no nosso olho e a imagem é projetada lá no fundo do olho, na retina. Essa imagem é projetada de ponta cabeça, mas o nosso cérebro inverte essa imagem e nós enxergamos normal. Não é porque a imagem na retina é refletida de ponta cabeça que enxergamos de ponta cabeça. Não. O nosso cérebro desinverte a imagem e enxergamos normalmente. Lá na retina, no fundo do olho, existem 2 tipos de células receptoras de estímulos luminosos. São os cones e os bastonetes. Os cones, eles são menos sensíveis à luz, porém são eles que percebem as cores. Em geral, esses cones enxergam 3 tipos de cor: o azul, o verde e o vermelho. Ah, mas professor, e as demais cores? As demais cores, na verdade, são a mistura dessas 3 cores, que vai possibilitar a gente enxergar variedades de cor. Então,
um pouquinho do azul, um pouquinho do verde, um pouquinho do vermelho, vai fazendo as diversas categorias de cores que nós enxergamos. Já os bastonetes, eles são mais sensíveis à luz. Então, eles são estimulados em ambientes até com pouca luminosidade. Ele não distingue cor. Geralmente, quando você às vezes está num quarto escuro antes de dormir, que tem algumas luzes fraquinhas, mesmo assim você consegue enxergar. Mas você não define muito bem as cores dos objetos do local. Então você aí acaba enxergando em escalas de cinza. Então nesse caso são os bastonetes que fazem essa imagem. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a audição. O órgão responsável pela audição é a orelha, podendo ela ser dividida em 3 partes. A orelha externa é formada pelo pavilhão auricular e pelo meato acústico externo, é a parte mais externa da orelha. A orelha média ela já é composta pela membrana timpânica, que é onde o som vai bater e fazer essa membrana vibrar. Tem também um conjunto de 3 ossículos, que tem o nome de martelo, bigorna e estribo, que quando o tímpano vibra, ele movimenta esses ossinhos. E a tuba auditiva, que é o local onde fica armazenado, o tubo onde fica armazenado esses ossinhos, ok? E depois tem a orelha interna, que é formada pelos canais semicirculares e pela cóclea, que parecem uma concha. E ali existe um líquido que vai fazer que quando esses ossinhos movimentam, agitam esse líquido, que ao mover esses líquidos fazem um estímulo para que o nervo auditivo transforme esse movimento do líquido em o som que nós interpretamos pelo nosso sistema nervoso central. Então, se vocês olharem aí na imagem, tem todas essas partes bem definidas aí na imagem, ok? Então, voltando, então explicando novamente rapidinho. O som entra pelo ouvido, vibra o tímpano, que vai mexer os 3 ossinhos. Esses 3 ossinhos vai agitar um líquido que tem aí nos canais semicirculares e na cóclea, que vai estimular o nervo auricular para mandar esses estímulos para o nosso cérebro, ok? Bom, a unidade de medida do som é chamada de decibéis. Uma pessoa normal consegue ouvir aí a partir de 10 decibéis. Até 85 decibéis é inofensivo aos nossos ouvidos. A partir disso, já pode causar aí alguns problemas auditivos futuramente. 120 decibéis já pode causar grandes dores no nosso ouvido, ou seja, aquele incômodo no nosso ouvido. Veja aí na tabela que vocês vão ver aí alguns níveis sonoros de diversos tipos de som. Olha lá, de um sussurro, 20 decibéis. Uma conversa entre 2 pessoas em torno de 60 decibéis. O tráfego urbano, 85 decibéis. Um show de rock, 115 decibéis. E uma turbina de avião, 140 decibéis. Ok, pessoal? Então, esse é um pouquinho sobre a audição. Estudem bastante. Então, estamos chegando no final dessa aula. E espero que vocês tenham gostado. Quarta-feira estaremos aí tirando a dúvida de vocês. Bom estudo a todos.